A melhor palavra pra fazer piada é enzima, cara. Porque se tu deixa acumular, fica uma em cima da outra. Se você tiver um equipamento que você confia, funciona. Eu não confio no meu, então... Gelatina igual tempo em pó. Melano igual decocção em grão. Desde que eu prometi a Keush, eu nunca mais prometi porra nenhuma. Momento arrombado. Arrombado. Momento arrombado. Começa agora o programa que dissipa mitos e enfrenta até os temas mais difíceis do mundo da cerveja. Apresentado pelo grão-mestre das piadas ruins, Henrique Boaventura. Posso falar a besteira que eu quiser aqui, que tá tudo em casa. Na companhia de pessoas mais inteligentes que ele. Esse é o Braçagem Forte. Alô, Loi, tem Henrique Boaventura aqui e fermentação é minha paixão. E por isso, hoje eu tô aqui para falar sobre uma variação, uma levedura diferente, muito particular, inclusive, que gera benefícios e, dependendo do que você está buscando, problemas. A gente vai falar sobre Saccharomyces cerevisiae, VAR, ou variação, diastáticos. E quem está aqui para me ajudar a entender um pouquinho melhor sobre essa criatura é a Gabriela Müller, da tão amada Levtech. Gabi, por favor, te apresenta. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui no Braçagem Forte, agradecer aí ao Henrique. Então, eu sou a Gabriela Müller, sou uma das sócias e diretora técnica da Levtech Tecnologia Viva. É uma empresa que produz fermento líquido e também kits para controle de qualidade microbiológico, quem sabe, para encontrar essas Saccharomyces diastáticos aí durante uma produção cervejeira, né? Eu também sou cervejeira caseira, então faço cerveja desde 2011 e mesmo depois, né, que a gente iniciou a atividade com a Levtech, essa paixão não diminuiu, continuo aí frente às panelas também até hoje, testando, estudando, né, e conhecendo cada vez mais leveduras. E atualmente a Levtech tem focado muito no isolamento e na caracterização de novas leveduras, né? Então, leveduras não convencionais, leveduras isoladas da natureza e agora também entrando um pouco mais a fundo nas leveduras que foram obtidas com o projeto da Manipoeira. Então, tem bastante coisa legal aí para acontecer nos próximos anos. E a gente sempre conta também com a participação dos cervejeiros, né? Quem quiser testar levedura, quem tiver interesse em utilizar e testar essas leveduras novas aí que a gente está trabalhando, é só entrar em contato, que vira e mexe a gente tem elas em estoque aí no banco. E aí a gente trabalha da forma, você pega uma levedura e nos concede os resultados e assim a gente vai ganhando cancha para conhecer um pouquinho mais essas leveduras. Eu gostaria de testá-las. Já que eu falei de fermentação, eu gostaria de testá-las. Não sei se o convite se estende para caseiros e caseiras, mas eu gostaria de testá-las. Não, esse convite é especial para caseiros e caseiras. Já era. Quero. Bora testar. Vamos lá. Mas sabe quem também já sabe, porque a gente repete, tá sempre recomendando sobre a Levtech, quem já sabe disso são os nossos queridos apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte, que tem vários benefícios em nos apoiar. Tem sorteios de equipamentos, livros e merchans exclusivo, participação no melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país, acesso ao Julgando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas, que já tá rolando o kit, tá em fase final já de compra, do kit da Stannis, que é um kit específico pra gente fazer aqui no Julgando Forte. E se tu não quiser comprar, ou se tu quiser comprar mais coisas, tu ainda pode usar o cupom BFL12 para ganhar 12% de desconto no site da Stannis, que é o stannis.com. E se tu quiser ter acesso a tudo isso, faça como Alan George, André Legelé, Carlos Alberto Poitevin, Carlos Rogério de Carvalho Dutra, Cíntia Okawa, Denis Torizani, Edmar Kaufeld, Felipe Augusto Quinter, Gabriel Mendes Souza Martins, Leandro Almeida, Luiz Henrique de Camargo, Marcelo Maciel, Maurício Grillet Martini, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rodrigo de Lima Costa, Rubens Fernando, Thales de Souza Faria, Thiago Fernandes Dias, Wellington de Oliveira Ferreira e um séquito de outras pessoas mais que nos apoiam pelo Apoia-se. O link é apoia.se/braçagem-forte, o link tá no post. E eu queria aproveitar a oportunidade para falar sobre uma camiseta que conquistou a minha preferência. As camisetas da Insider. O rolê é diferenciado. Veste bem, não amassa, não desbota e para nós que passamos horas na frente de uma panela quente, suando horrores, ela tem uma tecnologia anti-odor e dá uma sensação de frescor, o tal do conforto térmico.
A sensação que eu tenho é que seria possível sair de uma abraçagem pronto para aquele passeio em família, para dar aquele rolezinho. Como vocês já sabem, eu tô sempre curioso para saber, né, sobre essas informações, e fui atrás de entender o que tem por trás dessa Tech T-shirt. E ela parece coisa de ficção científica mesmo. É como se fosse o ápice tecnológico da camiseta do dia a dia. Tecido exclusivo e modelagem perfeita para juntar conforto e vestir naquele grau. Corre no site da Insider e compra as tuas usando o cupom Braçagem Forte. Boas braçagens! Mas vamos lá, explorar temas mais complexos faz parte do mundo cervejeiro e os programas técnicos que a gente tem aqui no Braçagem Forte, eles sempre vão ter esse viés, né? A gente vai sempre olhar para um pouco mais profundamente sobre os temas que a gente trouxer aqui. E quando a gente fala de levedura, geralmente pensamos de cara em Saccharomyces cerevisiae ou pastorianos, que são ales e lagers mais genéricas, mas em geral a gente não tem uma visão de que mesmo dentro dessas espécies, a gente vai ter variações que, ainda que sejam a nível de genoma muito pequenas, elas podem gerar resultados bem diversos. E aí que a gente chegou nesse tópico do programa, que é falar sobre a Diastáticos, que por muito tempo foi considerada uma vilã, uma pária, uma tragédia, uma desgraça para o mundo da cerveja, mas que hoje em dia, é o que a gente vai descobrir, parece ter uma visão diferente dela. Mas aí, Gabi, a primeira dúvida que eu tenho aqui sobre isso é o que faz essa VAR Diastáticos, ou quando a gente lê, né, Saccharomyces cerevisiae, VAR Diastáticos, o que faz dela diferente das outras? Então, ela tem uma história bem interessante, né? Como tu colocou, ela é considerada uma vilã, ainda é considerada uma vilã se a gente pegar a literatura. A maioria dos relatos e o que a gente tem sobre essa levedura é realmente essa capacidade dela de deteriorar não só cerveja, mas outras bebidas fermentadas também que tenham um residual de açúcar, um carboidrato que a levedura tradicional não consegue consumir, justamente por isso, né? Então essa levedura Saccharomyces cerevisiae, variedade Diastáticos, ela tem essa capacidade de quebrar essas cadeias longas, tanto de destrinas e de amido solúvel. Só um parênteses aqui, destrinas são cadeias de glicose de 6 a 32 unidades de glicose, né? Então, são resíduos de açúcares, de carboidratos que as leveduras, tanto a cerevisiae quanto a pastorianos, não consomem, né? Quando essa Saccharomyces cerevisiae, variedade Diastáticos, ela utiliza essas cadeias, ela precisa secretar uma enzima chamada glicoamilase. Então, ela tem um conjunto de genes chamados de STA, que faz com que essa levedura produza e exporte para fora da célula essa enzima glicoamilase, que aí sim é capaz de quebrar essas destrinas e os amidos solúveis. Lembrando que esses carboidratos maiores, eles não são transportados para dentro da célula. Então, a levedura precisa ter esse mecanismo genético que faz com que ela expresse uma glicoamilase extracelular, né? E quando ela foi descoberta pela primeira vez, os pesquisadores chamaram ela de Saccharomyces Diastáticos, justamente por ela ter essa característica de ser super atenuativa. Então esse foi o principal ponto de chamada de atenção. Eles começaram a estudar, né, a parte da microbiologia de cerveja e percebiam que algumas cervejas atenuavam muito além do previsto. E aí eles foram pesquisar o que estava acontecendo ali e encontraram essa Saccharomyces, que chamaram de Saccharomyces Diastáticos. Com o passar do tempo e principalmente com o desenvolvimento das técnicas de biologia molecular, que são técnicas onde a gente consegue analisar o genoma dessas leveduras, eles perceberam que essa levedura ela era muito próxima de uma Saccharomyces cerevisiae. Ela não tinha diferenças genéticas suficientes que pudesse levar ela a ser uma levedura de outra espécie. Então, por isso, ela foi chamada Saccharomyces cerevisiae, variedade Diastáticos, que significa ter a presença desse gene STA1 ou desse complexo gene STA1, 2 e 3. Então essa é a grande diferença dela, né? É ter essa capacidade de ser super atenuativa e ter esses genes STA. Tá, então, pelo que eu entendi aqui, a primeira coisa que em algum momento da história
era como se fosse uma parente, realmente. Da mesma linha de Saccharomyces cerevisiae, não era uma variação. Ela era considerada como se fosse uma outra espécie mesmo. Isso. Em algum momento foi considerado. Foi considerada. No momento lá, 1943, foi quando foi descoberta, ali lá pelos meados de 1960, os taxonomistas classificaram ela como uma outra espécie. Né? E lá em 2009, com as técnicas moleculares, foi que eles entenderam que ela não era uma espécie diferente da cerevisiae, mas sim uma variação da Saccharomyces cerevisiae. Ela não tinha uma mudança tão grande no seu genoma que fizesse sentido ela ser uma outra espécie, e sim, ela era uma variação da mesma espécie. Exatamente. E outra coisa que eu achei interessante que tu trouxe é que, talvez as pessoas não entendam isso, né, mas a levedura, ela tem uma... Como é que se chama a parte celular externa da levedura? A parede. A parede celular, obrigado. Nada como falar com uma pessoa que sabe das coisas. A parede celular, quando a gente fala de açúcares simples, a levedura tem a capacidade de absorver esses açúcares dentro da célula e consumir. O que eu achei muito legal que tu trouxe, e que talvez seja o ponto de diferença, que as pessoas talvez não entendam, é que esses açúcares complexos, eles não vão entrar dentro da célula. Não. O que vai acontecer é que vai ter um processo extra, vai ter um processo energético extra, que é liberar uma substância, que tu falou, né, que é a glicoamilase, isso? Isso. Que vai quebrar o açúcar complexo primeiro, para daí depois a levedura absorver da maneira normal. O fluxo depois segue normal, né? O fluxo segue normal. Então, quem já usou uma variedade de diastáticos, por exemplo, a Farmhouse Saison da Levitec, a TB11, ela dá um susto em todo cervejeiro que não conhece essa levedura. Por quê? Ela começa atenuando bem, vai bem rápido e de repente ela para. Para lá em 2012, 2014, faltando 3, 4 platos para terminar a cerveja. Quando a gente usa uma Saccharomyces variedade de diastáticos, a gente já está prevendo uma atenuação final alta. Então eu quero que a minha cerveja termine com 1 plato. Ela vai lá e para com 4 platos. E a galera enlouquece, né? Tipo, não é isso que eu quero da minha cerveja. O que acontece nesse momento? É nesse momento que ela consumiu todos aqueles açúcares menores que foram transportados para dentro da célula. E ela está trabalhando a sua maquinaria celular para poder secretar a glicoamilase. Então ela passa 1, 2 dias ali com aquela atenuação meio paradinha. Para quê? Ela secreta a enzima hidrolisa as destrinas e os amidos solúveis e ela volta a fermentar. Então isso é um comportamento que a gente percebe nessas leveduras que tem essa segunda atividade, que é a liberação dessa glicoamilase. Isso é parte do metabolismo normal dela, ou tem alguma coisa no meio, né, no ambiente, no mosto que ela está inserido, que dá esse gatilho para ela fazer essa mudança metabólica? Não, faz parte do metabolismo dela. Inclusive é uma coisa bem interessante que todas as leveduras Saccharomyces cerevisiae produzem uma glicoamilase intracelular. Por quê? Porque é necessário para consumir o glicogênio. O glicogênio é uma reserva energética dentro da célula. É um polímero que tem ligações alfa-1,4, alfa-1,6, ele é muito próximo ao amido. E a maioria, praticamente todas as Saccharomyces cerevisiae têm essa enzima intracelular. As diastáticos têm um peptídeo sinal, que é uma sequência que direciona essa enzima para fora da célula. Que genial. Que genial. É. Por isso que eu tô dizendo, por que vocês se preocupam com lúpulo, gente? Levedura é muito mais divertida, é muito mais legal. Mas tu falou que lá em 1943 foi descoberta, né, essa variação, essa variedade diferente de Saccharomyces. Mas como é que é feito, como é que se faz para detectar, né? Porque imagino que isso tenha que ser um processo, quando tu tá isolando, tu tem que saber se ela tem essa habilidade ou não, né? E como é que é feita a detecção da variação? Então, naquela época não se tinha muito acesso, não se tinha não, né? Nem que se conhecia o DNA, porque o DNA foi descoberto em 1952, alguma coisa ali. Então, ainda não se tinham as técnicas moleculares. Mas o que leva à descoberta disso? O acompanhamento, a observação. Então, os pesquisadores daquela época, eles eram muito bons em observar, anotar e registrar padrões. Então, o que foi observado? Uma fermentação, uma segunda fermentação anormal. Então, a cerveja estabilizou e, de repente, ela voltou a fermentar. E isso chamou a atenção dos pesquisadores, que foram entender, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Utilizando técnicas de microbiologia tradicionais,
eles perceberam que tinha uma levedura diferente lá naquela fermentação, além da levedura tradicional. Então, nessa época ali, 1943, a gente já conhecia as leveduras, já se tinham isolado, a gente já tinha conhecimento morfológico das leveduras. Então, através de técnicas de observação em microscópio, a gente consegue perceber tanto a morfologia da célula, quanto a atividade metabólica dela, que é o estudo, então, das suas características bioquímicas. E a partir dali, então, eles sempre associaram, né, essa variedade de diastáticos realmente com uma deteriorante, que sim, ela pode, né, trazer problemas na indústria de fermentações em geral, com excesso de produção de CO2, por exemplo, em latas, em garrafas, né, se existe a presença dessa levedura no ambiente industrial. Ainda mais que eu fiquei pensando aqui agora, né? Tu usou o exemplo da levedura da Levitec, a Saison, Farmhouse Ale, na verdade, que ela tem de 2 a 3 dias, né? Que ela fica naquele processo metabólico que é parte do jogo, é parte do processo interno dela. Mas beleza, uma pessoa desavisada, uma pessoa que talvez esteja acostumado com outro tipo de fermentação, vamos baixar esse tanque. Vamos jogar isso aqui no barril, ou vamos jogar isso aqui na garrafa, ou vamos jogar isso aqui na lata. É a receita da desgraça, né? Total. É granada de mão, é garrafa gordinha explodindo, é loucura total, né? É loucura total, até porque se ela parou ali em 2012, 2014, ali entre 3 platos, 3 platos e meio, algumas pessoas entendem, bom, eu gostaria que ela chegasse a 1004. Mas se ela parou em 2012, a maioria das cervejas param, né, nessa densidade. Exato. Então vamos engarrafar. Aí é a receita do desastre. É um falso positivo, né? É. Mas você tá aqui, ó, você tá ouvindo a pessoa, inclusive, a pessoa da Levitec falando, e se você quer ter acesso a todas essas leveduras, a todos esses processos, se você quer ter um acompanhamento laboratorial da sua cervejaria, quer comprar leveduras ale, lager, brett, bactérias, tudo isso tu consegue na Levitec. Além disso, ela também tem leveduras para outras bebidas como hidromel, cidra, uísque, cachaça. Então, o lugar para te comprar coisas para fermentar. Você quer ter acesso a isso, você quer ter um acompanhamento na sua cervejaria? Levitec.com.br, faça suas compras, conversa lá com a Gabi que ela vai te dar todo o caminho das pedras. Gabi, uma dúvida que eu também fiquei aqui é o seguinte. Uma levedura, uma Saccharomyces, ela nasce de diastáticos ou ela muta? Porque a gente sabe que mutação é uma coisa bem comum no mundo das leveduras, né? Inclusive é uma preocupação que a gente tem quando a gente reaproveita leveduras, é saber se a gente já está tendo processo de mutação, se ela está tendo características diferentes, porque conforme as gerações vão avançando e conforme o meio, né, o estresse e tudo isso que tu acaba expondo à levedura inicial, a colônia original, né, tu vai tendo mutações. Então, uma dúvida que eu fiquei é se ela nasce diastáticos, nasce no sentido de em algum momento da história ela se tornou diastáticos e a partir dali ela se mantém diastáticos, ou ela muta para diastáticos? Isso é uma pergunta bem legal, e isso também é um tema que a gente pode abordar aqui, essa questão das mutações e o que leva, né, a acelerar esse processo de mutação, principalmente no reuso de levedura. Já vou anotar o próximo programa aqui, Gabi. Mas isso é bem legal, tanto para caseiro quanto para a indústria, a gente consegue trabalhar de formas diferentes para evitar esse estresse. Mas no caso dos genes STA, não é um processo de mutação. Então, elas são variedade diastáticas, né? Em algum momento da história, no desenvolvimento, no cruzamento de leveduras, né? Então, como que essas leveduras foram evoluindo? Elas foram esporulando em ambientes não muito agradáveis, em ambientes hostis, e acabaram misturando esporos de diferentes espécies, de diferentes leveduras. Em um determinado momento, essas leveduras que são variedade diastático adquiriram esse gene STA1 da forma de sobreexpressar essa enzima glicoamilase e se transformaram, então, nessa variedade de diastáticos. Mas isso não ocorre através de processos de mutação, né? Então, quando a gente tem uma levedura que é variedade de diastáticos, ela segue assim, quando a gente não tem, ela não vira. Então, a presença dessa Saccharomyces variedade de diastáticos, ela está muito associada a processos falhos no gerenciamento de levedura e de limpeza, principalmente.
tá? Então, assim, ou uma contaminação cruzada na fábrica, toda vez que ocorre uma contaminação cruzada é porque houve falha no gerenciamento, falha na limpeza ou sistemas de invase. Então, essa levedura, ela pode se associar em algum local que a gente tenha resíduo de carboidrato, resíduo de cerveja, formando um biofilme. A partir dali, essa levedura acaba formando alguns esporos, né? Ela tem a capacidade de esporular de uma forma muito mais rápida que uma Saccharomyces cerevisiae padrão Ale ou Lager pastorianos, né? Então, é um ponto a se ter cuidado é a capacidade de esporulação da variedade de diastáticos. Então, em algum ambiente, por exemplo, esteira, sistema de invase com esteira que fica sujo, que quebra a cerveja, que vaza a cerveja, é normal, só que tem que limpar. Então, passar um bom alcalino clorado, espuma, né? Então, esses sistemas de invase que eventualmente ficam sujos, vai rolando aquela esteira, faz com que esses esporos que eventualmente sejam formados, eles sejam distribuídos nas garrafas. Sistema de invase. E aí é randômico. Então, não é toda a produção que vai apresentar uma garrafa estourando. Ah, pior ainda. E isso torna a vida do cervejeiro, do analista de qualidade, um horror. Porque é muito difícil rastrear da onde veio essa contaminação. Então, ela está muito, muito associada a um gerenciamento ruim de leveduras e principalmente falhas na limpeza. Carambas, e por ser esporos, né, o esporo per se, ele já é mais resistente, né, a processos de sanitização, precisa de um cuidado extra, né, para lidar com esporos. Então, tipo, eu fico imaginando aqui aquelas cervejarias que não têm todo o cuidado do mundo, o quanto isso se torna um problema realmente no processo, né? É. Uma dúvida bem minha, assim, mas beleza. Aí, uma cervejaria entrou em contato com a Levtech e, eu tô tendo problemas, assim, ó, a cada 10 garrafas a gente tá encontrando uma garrafa que explode. E aí, como é que é feito essa análise para ver, beleza, eu vou lá vou fazer uma análise da garrafa que explodiu, guardar um pouco do líquido. Como é que vocês fazem para diferenciar se aquela cepa que tá ali dentro, ela é uma diastáticos? Tem algum processo diferente, não sei, tipo plaqueamento diferente, algum tipo de meio que vocês propagam essa levedura que faça vocês diferenciar ela, uma diastáticos da Saccharomyces cerevisiae normal, por exemplo? Tem algumas técnicas, tanto moleculares quanto as tradicionais, que isso acontece. No caso da fermentação é tudo mais simples, né? Atenuou mais do que deveria, já se identifica um problema, pega, coleta aquela massa de leveduras ou a própria cerveja ali ao final de fermentação, leva para o laboratório e analisa. Garrafa, realmente a gente tem que ter uma amostragem muito grande, porque eu também não posso analisar uma garrafa que estourou, porque ela já teve contato com o ar. Então, a gente tem que sim, claro, tentar encontrar uma amostragem, né? Vai ter que fazer um recall, tem que amostrar, chegar pra gente garrafas que realmente estejam com uma pressão muito elevada, que eventualmente ainda não estouraram, né? Pra gente poder fazer essa coleta. Sim, sim. E existem alguns métodos. Um método bem prático de ser utilizado é colocar essa levedura num agar batata. Batata é um substrato que a levedura gosta muito e é um amido. Então, a levedura Saccharomyces, variedade de diastáticos, vai conseguir crescer nesse agar amido. Uma Saccharomyces cerevisiae, não. Genial. Porque ela não tem a capacidade de usar esse amido solúvel. Claro, tem que ser uma batata gelatinizada, é tudo meio especial. E com um indicador de cor. Então, a gente consegue ver através do crescimento em um agar que tem amido e através da mudança de pH, porque, em geral, toda vez que a levedura cresce, ela libera ácidos orgânicos que baixam o pH. Então, não é que ela produz ácido, mas é simplesmente uma baixa de pH oriundo do metabolismo da levedura. Todo mundo que faz fermentação sabe. O mosto começa em 5.1, 5.2, termina em 4.4. Isso aí. Ela não está fazendo uma sour. Não é mágica isso, né? São ácidos orgânicos inerentes do crescimento da levedura. Então, esse meio é bem legal, só que ele requer de 5 a 8 dias de incubação. Claro, porque a levedura precisa se desenvolver, precisa crescer, tem o tempo do metabolismo dela, né? E o outro método é o método molecular, onde a gente identifica a presença daquele gene com aquele peptídeo sinal, com aquela sequência que indica que essa
levedura, que essa enzima, né, a glicoamilase, vai ser secretada para fora da membrana celular aí da levedura, causando esse efeito aí de superatenuação, né? E é bem interessante que nem todas as Saccharomyces, variedades de diastáticos, são superatenuativas. Super atenuativas. Tem algumas que não são. Ah, ainda tem isso? Tem, que é para piorar um pouquinho. Mas todas elas geram defeitos sensoriais na cerveja. Como? O que a gente pode esperar de defeitos sensoriais que elas geram? Principalmente compostos fenólicos. E aí varia do cravo, da borracha e do medicinal. Aí vai muito daí, se isola daí a correta para ter qualidades corretas na cerveja, né? Exato, porque também depende do precursor que tem naquela fermentação. Se eu tenho mais ácido ferrúlico, eu vou tender mais para o cravo. Se eu tenho mais ácidos cumáricos, ela pode tender mais para a borracha. E assim vai dependendo também do perfil daquela fermentação, né? E também do tipo da cepa da variedade de diastáticos, né? Que não existe uma só, existe uma centena. Então, assim, mas em geral é isso, é a capacidade dela consumir o amido em meios de cultura pré-definidos e a parte genética. Mas é bem complexo quando isso acontece. Pois é, tu falou de um ácido específico que ele é novo pra mim. Qual o outro ácido que tu falou, além do ferúlico? O cumárico. Cumárico. De onde é que vem esse ácido? Do lúpulo. Do lúpulo? O lúpulo é sempre um problema, eu digo. O lúpulo é sempre um problema. Então, aí a gente tá falando de cargas de lúpulo que podem impactar no metabolismo, que vai gerar fenólicos indesejáveis. Exatamente. Carambas. Associado a uma levedura deteriorante. Olha, bom, eu não vou nem comentar, vou deixar assim. Mas eu gosto, leitura de levedura pra mim, eu não leio paper de nada na minha vida. Nunca leio papers. Mas às vezes eu acho papers de levedura que me interessam. E eu gosto de ler daí. E dentro dessas leituras, eu tava vendo que existem muitas cepas que têm o gene ST1. O fato de ela ser ST1 necessariamente impacta em ela ser diastáticos, ou não? Não necessariamente. Porque existem... Pensando em Saccharomyces cerevisiae, isso não é bem um consenso de literatura, né? É porque, assim, sim, tá bom, se ela tem o gene STA1, sim, ela é uma variedade de diastáticos. Mas nem todas as variedades de diastáticos são super atenuativas. Então, a gente pode ter, inclusive existem pesquisas trazendo o uso de variedade de diastáticos para a produção de bebidas ou cervejas de baixo teor de carboidratos. Justamente por conta dessa capacidade super atenuativa. Existem pesquisas também estudando essa Saccharomyces variedade de diastáticos para a produção de etanol combustível a partir de substrato amiláceo, que no Brasil a gente faz a partir de cana, açúcar simples, né? Mas em todos os outros locais do mundo, eles tentam produzir etanol combustível, principalmente os Estados Unidos, a partir de substratos amiláceos, principalmente milho. Então, também existe um esforço para conseguir clonar essa maquinaria para que se faça uma única fermentação, hidrólise e fermentação ao mesmo tempo. Então, ela consegue hidrolisar o amido através desse sistema STA1 e depois fermentar, porque ela é uma levedura. Atualmente se faz como? Se isola enzimas amilolíticas de fungos, se faz a hidrólise e depois se usa uma levedura para fermentar. Então, apesar de na indústria de fermentações ela parecer ser uma vilã, também existe todo um outro, né, espectro de uso dessa levedura para outras tecnologias. É que a gente, no meio cervejeiro, a gente acaba fechando muito, né, o nosso olhar para a levedura para fermentar mosto, né? Fermentar, gerar álcool, gerar sabor. Ou às vezes não gerar sabor, ser neutra, né, o suficiente, né? Então a gente acaba não vendo que tem muitos usos, né? Muitos usos para leveduras que extrapolam, talvez, inclusive financeiramente, o mundo da cerveja, né? Para a levedura, né? Se a gente for pensar em leveduras, o share da cerveja é a pontinha do iceberg, né? É só a diversão. É só a parte que dá barato. Mas se você quer produzir cervejas na sua casa, você quer comprar insumos, quer comprar malte, quer comprar lúpulo,
Você quer comprar as coisas que fazem a sua cerveja com qualidade? O lugar para fazer isso é na Lamas Brew Shop. A Lamas Brew Shop tem tudo para tu fazer cerveja na tua casa, entrega pro Brasil inteiro e tu tem ainda desconto. Tu tem desconto do Braçagem Forte, 5% de desconto usando o cupom. Então, quer comprar? O lugar certo é lamasbrewshop.com.br. Mas agora a gente estava falando um pouquinho, Gabi, sobre a questão do uso fora da cerveja, né? Mas na cerveja, apesar de ela ser por muito tempo dita como uma vilã, né? A gente tem vantagens em usar ela para alguns estilos, imagino, né? Sim, com certeza. A gente pode usar ela para estilos que necessitam uma boa atenuação. Lembrando que a maioria, praticamente 100% das leveduras variedade de diastáticos, elas vão gerar um perfil fenólico na cerveja. Então eu vou optar sempre por estilos onde o fenólico é um atributo desejado. E importante é a gente conhecer cada levedura, porque cada levedura vai gerar um perfil sensorial diferente. Então a nossa levedura, a única que a gente tem que é uma variedade de diastáticos lá na Levtech é a Farmhouse e a TB11. E ela gera um fenólico puxando mais para especiarias, picante, fumo. Então a gente não pode esperar dela um cravo. Não é uma levedura para fazer uma Weizen, por exemplo. Então ela vai mais para os estilos Farmhouse, Saison. É uma levedura ótima para você fazer blends, por exemplo, para fazer tripel. Então a gente consegue associar uma Farmhouse Saison com uma Belgian Pale Ale ou a Farmhouse Saison com a nossa Vleteren Ale. O que eu espero de uma mistura de leveduras, por exemplo, para uma tripel? Vai pegar toda a questão dos ésteres da Vleteren Ale, que vai puxar mais para ameixa, damasco. Então ela tem um perfil de ésteres bem alto, enquanto que da Farmhouse eu vou esperar uma atenuação mais alta e um condimentado leve. Então eu consigo associar, por exemplo, duas leveduras para chegar num objetivo final de uma cerveja belga um pouco mais complexa. A gente também indica a nossa Farmhouse Saison para Witbiers. Então, quem gosta de Witbiers bem sequinhas, bem atenuadas e fermentando ali a 16, 17 graus, ela traz um perfil bem cítrico. Vai combinar muito com limão, por exemplo, na receita. Então, a gente precisa, sim, conhecer bem as leveduras para poder entender como que a gente consegue jogar esse jogo da melhor forma. E a Farmhouse, ela é uma levedura que cai muito bem para alguns estilos sozinhas, como o Witbier e as Saisons, e também em blends, para triple, por exemplo. Quando tu falou de fazer uma fermentação, né, com duas leveduras, os melhores resultados... Primeiro que a Vleteren, para mim, olha, foi a minha levedura favorita do ano passado. Eu fiquei apaixonado pela levedura. Eu fiz uma Belgian Single com ela que, olha, ficou um espetáculo. Parabéns por vocês terem disponibilizado essa levedura no mercado. Parabéns mesmo. Mas eu fiquei em dúvida se os melhores resultados quando a gente faz esse blend, vou chamar de blend, com fermentação concomitante, ou seja, o inóculo das duas juntas, ou deixar a Saccharomyces fazer o trabalho dela e depois entrar com a variedade de diastáticos, que seria no caso a Farmhouse. Para caseiro, para gente que faz aí na panelinha, joga as duas juntas. Assim, a gente sempre começa com as duas juntos. Assim, não sei o que fazer. Joga tudo junto na mesma proporção, numa temperatura adequada. Que nem nesse exemplo, Vleteren com Farmhouse, joga 18 graus. Ou inocula 17, fermenta 18, termina em 20. Por quê? Para a gente entender o que acontece. Nesse caso, eu sei que dá para jogar as duas juntos, mas você vai descobrir se a sua cerveja ficou como você gostaria. Claro. Se não ficou, numa próxima, tu tenta diferente. Eu queria um pouquinho mais de ésteres, então vou jogar primeiro a Vleteren, aí com 50% de atenuação, jogo a Farmhouse, né? Então, assim, mas para começo, assim, para começar a testar, mesma proporção, duas juntos, com uma temperatura ali adequada. A Farmhouse vai até 28 graus. Vai, mas a Vleteren não. Então eu preciso ter esse cuidado na hora que eu for usar a mistura de leveduras, né?
Eu fiquei me perguntando isso também por causa da questão de, justamente o que tu falou, né? Se eu inocular elas juntas, eu vou ter um caráter, porque eu vou ter disponível uma quantidade de açúcares grande para as duas, então elas vão trabalhar de uma maneira diferente. Ah, mas eu vou botar 50%, já tá começando a rarear a quantidade de açúcares no mosto. Ou ainda, quando a Vlettering, por exemplo, usando o exemplo de uso da Vlettering com a Farmhouse, eu vou fermentar toda ela com a Vlettering e vou entrar com a Farmhouse só no final, só para consumir aquele resto final. São perfis que vão ser, inclusive seria um teste muito interessante de ser feito, vão gerar perfis de cerveja diferentes, né, no final das contas. Totalmente diferente, só que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente entra com uma levedura no final da fermentação. Então eu não posso simplesmente só jogar a levedura e dizer, ó, vai, nega, te vira. Não, eu não vou conseguir. Então eu preciso trabalhar essa levedura. Ela precisa entrar naquele mosto já em fase exponencial de crescimento. Um starter, alguma coisa assim. Porque senão ela vai cair ela vai cair no mosto que não tem oxigênio, ela vai cair no mosto que só tem a reba de açúcar, que não tem mais aminoácido, né, com álcool. Então ela não vai conseguir executar a atividade dela. Por isso que eu sempre recomendo colocar tudo no início, porque para fazer inóculo sequencial de leveduras, a gente precisa ter um cuidado extra, que é trabalhar a nossa levedura fora da fermentação, para que realmente, quando eu inocular, ela já esteja em fase exponencial de atividade. Boa, mais um programa para a gente trazer. Evita erros. Evita erros e mais um programa para a gente conversar, né? Já se encaminhando mais pro fim aqui, a gente falou lá quando a gente estava falando do processo de fabril mesmo, né? Que a gente tem, na linha de invase, tem tudo isso, pode acontecer de ter problema, esporos que eventualmente vão entrar em uma ou várias ou 1000 garrafas aqui. Mas o que a gente precisa, né, ter de cuidados, né? Problemas versus cuidados que a gente precisa ter com essa variação, né, de levedura específica, né? O que a gente precisa ter no nosso meio, principalmente olhando para cervejeiros caseiros e caseiras, o que a gente precisa cuidar? Não, essa pergunta é bem legal, porque com tudo que a gente falou até agora, as pessoas devem dizer, eu nunca mais vou usar essa levedura, né? Vai contaminar meu equipamento. Exato, né? Mas não, ela não é uma vilã, não é uma breta, ela é uma Saccharomyces, então ela não forma biofilme. Apesar de ela ter a capacidade de esporulação, se você ter o seu equipamento limpo, tá tudo bem. Então, assim, não precisa deixar de usá-la, a gente só precisa limpar. Como cervejeiro caseiro, eu sempre digo, eu confio muito mais na qualidade das cervejas caseiras do que da indústria, porque a gente escoveta tudo, a gente limpa tudo, ficou amareladinho, a gente joga a mangueira fora, compra uma nova, porque é tudo mais simples, são pedaços menores, é uma quantidade de material menor. Então, o nosso sistema de invase não é uma envasadora, né? Então, são coisas aonde eu tenho um controle melhor sobre a limpeza e me dedico a mais para isso. Sim, claro. Então, sou eu fazendo a limpeza do meu equipamento, não é uma outra pessoa fazendo a limpeza de uma linha industrial. Então, a gente só precisa limpar. Como caseiro, eu não tenho objeção, medo, nada. Trabalha normal. Como indústria, segue aí a mensagem, né? Faça a limpeza correta dos seus equipamentos e acompanhe com a parte de microbiologia. Então, controle microbiológico salva produção. Então, eu consigo saber, controle microbiológico me dá conhecimento se o meu CIP está sendo bem feito ou não. Se a pessoa que precisava fazer o CIP fez de forma correta, usou a concentração correta do produto de limpeza. Então, um simples acompanhamento microbiológico é o suficiente para saber se sobrou levedura lá ou não. Porque se não limpou, eu posso ter uma contaminação cruzada com qualquer levedura, não só sendo variedade de astáticos. A variedade de astáticos vai me trazer um problema maior, mas contaminação cruzada eu posso ter com qualquer tipo de levedura se a minha limpeza for ineficiente. Então, beleza. Eu aqui como caseiro, eu não preciso me preocupar, não preciso de equipamento fermentador, mangueira, não estamos falando de brete. Não. Realmente a gente pode levar bem como um processo normal de fermentação. Posso usar uma farmhouse e depois fazer uma fermentação normal, não vai impactar. É isso, né? Só ter boas práticas de limpeza e sanitização. É isso. E, para quem tá com esse problema em cervejaria, se você ficou se perguntando como é que eu faço esse controle microbiológico, já sabe, né?
Levtech, entra no nosso site da Levtech, peça os serviços que vocês serão extremamente bem atendidos. E eu falei de lúpulo, eu na verdade fui pouco carinhoso com lúpulo, mas eu sei que tem muita gente que gosta de lúpulo, tem muita gente que precisa de lúpulo, e se você precisa de lúpulos específicos, selecionados nas melhores fazendas dos Estados Unidos, o lugar para você comprar é na Hops Company. Hops Company viaja para os Estados Unidos e seleciona dentro de dezenas e centenas de variedades diferentes o que é de melhor e traz aqui para o Brasil. Então entra no site hopscompany.com ou manda um direct ou faz algum tipo de contato que já tem lúpulo novo chegando aqui no Brasil. Gabi, um aprendizado desses é incalculável. Queria agradecer muito pela tua presença, tua disponibilidade e compartilhar um pouco desse teu vasto conhecimento com a gente aqui. É muito importante porque a gente sai daquela mesmice, né? Não é só ficar salpicando levedura em cima do nosso moço, né? Tem toda uma ciência e trazer isso é muito importante para todo mundo. Eu que agradeço a oportunidade, né? Eu acho que cada vez que a gente explora esses temas pouco fora do padrão, a gente tira essa galera da zona de conforto, né? E faz com que as pessoas pensem, aprendam. E a ideia é estimular realmente os cervejeiros, principalmente cervejeiros caseiros, a continuar fazendo cerveja, testar, né? Que a graça de ser cervejeiro caseiro é a gente poder usar e abusar de todos os insumos que a gente tem disponível, né? Exatamente. Então, é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês nesse canal tão importante aí também para nossa cena cervejeira. E será requisitada mais vezes, isso eu posso afirmar. A partir de agora, criou-se uma necessidade de vir mais vezes aqui. Já te prepara, Gabi. Combinadíssimo. Gente, queria agradecer o Alexandre Melo de Souza, Gabriel Correia, Anastácia Freitas de Oliveira, Luciano Grisa Júnior, João Gabriel Sanches Tavares da Silva e nos siga no Instagram. Estamos no Spotify, Apple Podcasts, YouTube Podcasts, Deezer, qualquer agregador a gente tá lá. Se você quiser fazer um review ou dar estrelinhas pra nós, é muito importante. A gente é recomendado pra mais gente. Compartilhe o episódio com seus amigos. Tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto? E-mail para contato@braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem pra nós. É isso então, Gabi? É isso. Braçagem forte? Braçagem forte na cabeça, no arroba e no conteúdo. Este podcast foi editado por Play Áudios.